Hello family, welcome to the new video. Família, hoje eu trouxe chocolate para vocês. Faz um bom tempo que eu não gravo, né? Foram mais de um ano o último vídeo. E praticamente os outros vídeos foram 2 anos, então praticamente estamos uns 2 anos aí parado. Sem postar aqui nesse canal. Mas estamos aí, estamos de volta, né? E família, teve muitas novidades. Nesse semestre eu finalizei a faculdade. Tô esperando a questão dos documentos direitinho, né? Para o certificado oficialmente estar graduado. Bem ansioso. Nesse meu tempo eu venho bastante ocupado, né? Tanto de manhã, de tarde, de noite. Preenchendo agora de noite está um pouco mais livre, porque justamente, né? Eu não vou mais frequentar a faculdade. Não vou mais chegar tarde em casa, né? Então, pra mim, vai ser muito bom. Além das outras atividades, né? Porque da faculdade, né? Você tem que se dedicar, você precisa estudar bastante, ainda mais que eu estudava numa federal. E é tanto que eu terminei certinho, né? E só foi eu e outro colega que conseguiram finalizar tudo sem reprovar em nenhuma matéria. É bem difícil fazer isso, mas é possível, né? E daí, nós vamos aqui abrindo, ó. Chocolatezinho tá caro, né, hoje em dia. A barrazinha tava 4 contos antigamente, agora tá uns 10 reais. Vamos ver se ainda tá o mesmo gosto, né? Isso aqui realmente é ao leite. Só que aqui diz só ao leite, não diz chocolate ao leite. Será que eu estou sendo enganado? Porque diz aqui, ó, ao leite. E aqui embaixo, ao leite. Só que não diz só chocolate. Rapaz, se duvidar. Hoje em dia biscoito, né? Biscoito a gente não encontra mais um biscoito de chocolate. É muito difícil. É todo sabor chocolate. Olha aí. Coisa bonita. Abre aqui. Tá com saudade de um chocolatezinho, uma barrazinha de chocolate. Aí não, vou voltar aqui com os inscritos. Se você é novo aí, já se inscreve no canal, tá? Voltando aí mais, agora que vai ficar um pouquinho melhor pra mim, né? Não vou ficar full ocupado. Apesar de que à noite, né? Em alguns dias eu já tô fazendo outras coisas também. Mas tá bem melhor, viu, pra mim. Aí. Chocolatezinho. Bora lá. Pronto. Caiu R$ 2. Bom. Assim. Pelo menos o gosto tá bom. Continua bom, né? Nós estamos numa crise do cacau. Tá bem escasso, né? Porque eu dei uma pesquisada, aí disse que por questões climáticas, né? Principalmente, ó, causado por mudanças climáticas, secas e pragas na lavoura da África Ocidental. Porque lá é onde concentram mais da metade da produção mundial, né?
Sei lá, inclusive os chocolates do Mister Beast, né? Eles são feitos lá também. Uhum. Rapaz, eu pensando que eu tava comendo chocolate, comprando chocolate, só que pelo visto não é chocolate. Aí só tem ao leite. Pois é, família, nesse período aí, muita coisa vem mudando, né? Acho que não, vocês perceberam, né? O bigode, né? O bigodinho aqui, ó, mustache. Mas pode dizer que não só mudanças mentais, mas também a mudança física também, né? Eu tive uma certa mudança física, tô malhando. Vai ser melhor pra mim agora, mais tranquilo, né? Pra eu malhar também. Fazendo arte marcial, tô voltando agora, né? É justamente o que eu tô colocando no meu ponto livre da noite. Pra mim é muito bom, eu amo fazer esporte. Muito mesmo. Eu tô no desafio comigo mesmo, né? De fazer 30 dias consecutivos de academia. Eu tô no 19º dia consecutivo. E aí, provavelmente quando eu chegar, né, eu vou dobrar a meta. Porque agora, como eu não preciso mais dormir tarde, né, porque eu não chego mais em casa tarde da noite, ah, eu posso voltar à rotina que eu tinha há uns anos atrás, antes da faculdade, né, que era acordar cedo. E eu gosto muito de acordar cedo. Aí todo dia, depois que eu finalizei, né, acho que uma semana, praticamente uma semana que eu finalizei o semestre, que eu tô acordando 4h40 todo dia. Pra mim é muito bom. Tem muita gente que não gosta, é porque vocês têm a analogia de que acordar cedo tem que ser uma obrigação, e aí muitas das vezes vocês acordam cedo e não dormiram corretamente à noite, né? Dormiram tarde, não dormiram às 8 horas de sono. E daí é comum que você não goste mesmo. Eu não gostava de acordar cedo quando eu estava na rotina de manhã, de tarde e de noite. É muito complicado. Mas passar o dia todo trabalhando, e quando você termina o trabalho, aí vai pra faculdade, e aí tem toda aquela questão de você já tá cansado do trabalho, mas aí você precisa aprender, tá aberto, abrir o seu cérebro pra receber novas informações difíceis, viu? E daí, ao final de semana, é todo focado em estudar, não tem o que fazer. Porque nesse período, eu também era presidente do meu centro acadêmico, do meu curso, né? Então, muitas assim, responsabilidades, coordenar uma equipe, é um trabalho voluntário, mas que é muito bonito, né? Que você ajuda os alunos. Criação de várias coisas, a gente criou site, criamos um repositório no GitHub para ajudar lá com vários conteúdos, fizemos evento, foi muito bom, uma experiência muito interessante para mim e ajudou a me desenvolver, né? Porque eu sempre fui mais. Antes eu era tímido, hoje em dia eu continuo introvertido, só que eu consigo ser extrovertido com muita facilidade. A minha habilidade de comunicação melhorou muito. Ainda mais que no emprego que eu tô, né, que faz mais de um ano que eu tô nesse emprego, e inclusive agora tá até de home office, né, o que é muito bom. Começar a continuar aqui.
esse trabalho que eu tô agora, ele foi sendo muito útil pra mim, porque há um tempo que eu venho treinando não só as minhas habilidades de hard skill, que é a parte técnica, né? De programação, de dados, mas também a parte de soft skill, a parte de comunicação, né? Então, eu venho liderando há mais de um ano, né? Que eu venho liderando equipes, né? Ficando assim na linha de frente, parte de lidar, ajudando a organização dos carros maiores, né? E pra mim é uma experiência muito enriquecedora, né? Porque hoje em dia, cada vez mais eu percebo que o mercado, gente, eles estão valorizando muito as pessoas que conseguem ter uma habilidade boa de comunicar, não só comunicar tipo a palestra, né? Mas comunicar entre a equipe. A comunicação é muito, você tem que saber lidar com as pessoas, né? Tem que saber lidar com o seu chefe, você tem que saber lidar com o seu liderado. É muito importante. É tanto que lá no meu próprio curso, né, de biotecnologia, eu vi que tinha gente que não conseguiu estágio em nenhum momento do curso, mas a pessoa ela era incrivelmente boa na hard skill. Ela sabia de tudo, entendeu? Sabe de tudo. Programar em nível avançado, só tira nota boa nas provas. Só que qual é o problema? Não trabalha na soft skill, na comunicação. E é muito importante, né, em um time, você saber se comunicar. E com a questão das IAs, cada vez mais a soft skill ela vem sendo bem trabalhada. Lógico, você precisa saber toda a parte técnica, mas hoje em dia você não precisa ser um decorador ambulante, né, como você precisava antigamente. Decorar todas as sintaxes de uma linguagem, tudo como é que faz hoje em dia não. A gente, todos os programadores, né, hoje em dia utilizam o IA. Então, por exemplo, a gente pensa na parte lógica, na estruturação do que foi passado para a gente, e com a ajuda da IA ela consegue deixar a gente mais produtivo. Ela já monta a base para a gente e a gente vai ajustando, porque comumente a IA ela faz um código para a gente, só que sai perfeito, né? Muito difícil. Pois é, muito bom. Eu trabalhei bastante com os dados, né? Planilha também, implementação. Foi bem interessante. É tanto que eu pretendo até criar um outro canal só ensinando, né? Tem muita coisa que eu aprendi, eu acho que vale a pena. Que eu quero repassar, né? Para as pessoas que ajudam, não só na parte da programação, mas na parte de manutenção de computadores, né? Que envolvem desde a utilização de outros sistemas operacionais, mas também em planilhas, que eu aprendi bastante coisa, né? E pretendo estar repassando. Ficou. Eu já fui professor, né? Então eu tenho uma certa facilidade em ensinar. É muito bom. Hoje em dia eu vejo que graças a Deus, né? Deus abençoou muito a minha trajetória, mas que ao mesmo tempo tipo, as oportunidades vieram, né, elas chegaram até mim, me encontraram e eu consegui recebê-las, consegui mantê-las. E, e é muito bom quando isso ocorre, né? E para pensar, uns anos atrás, quando eu comecei a faculdade, né? Eu não sabia nada de programação, eu entrei
eu entrei mal sabendo mexer no computador, porque eu não tinha um computador, né? Então isso foi um baque muito grande, porque eu não só precisava aprender a mexer o básico ali do computador, mas também eu precisava saber o computador, entender o computador, a parte da programação. E daí o que me salvou foi um dos aplicativos foi o Rapid, que é, você consegue programar pelo celular. Então foi muito bom. Mas o bom é que tinha o notebook da minha irmã também. Não ficava na mesma casa, né? Então eu pedia só quando realmente, tipo, tenho que fazer uma atividade aqui que tem Java, PO, daí então tá sendo utilizado a IDE, a, o Eclipse, né? Aí eu realmente precisava. A maioria de vocês, eu acho que vocês não devem nem estar entendendo nada, né? Mas foi assim. Então, daí consegui, né? Consegui passar em todas assim, aprovar. Foi um bom desafio, mas ao mesmo tempo muito aprendizado, né? Porque às vezes a gente acha que sabe estudar, acho que quando vai para uma faculdade federal, que é bem, cobra muito, né? Você já vê que é outro nível e você precisa se adaptar. O jeito que você estuda, o que me salvou, até mesmo para ter passado no Enem, eu já tinha algumas técnicas, né? E essas técnicas me ajudaram muito durante a faculdade. A utilização da técnica de Pomodoro, né? Você conseguir estudar por várias horas, só que sem, sem se cansar, sem cansar tanta mente. O Pomodoro, a questão de você ficar revisando o que você aprendeu, a técnica da audição, que para mim toda a apresentação da faculdade eu utilizava. Por exemplo, eu precisava apresentar, a gente costumava fazer. Pegava uma fala, ou até mesmo o próprio conteúdo, né? Eu fazia isso também nas provas, então eu pegava o próprio conteúdo, botava ali no notebook LM, e daí eles criavam áudio, fazia coisa, mas eles criavam um slide. Aí a partir dos slides, os conteúdos principais, é, eu criava aqui áudio. Aí nesses áudios, eu compartilhava comigo várias vezes. E na mesma mensagem do WhatsApp, ficava um monte de áudios. Aí eu ficava fazendo outra coisa, ficava ouvindo. São vários garotos ouvindo. E daí eu consegui aprender passivamente. Eu não estava focado, eu não estava estudando ali, mas meu cérebro ele estava recebendo informação. E daí mesmo que inconscientemente você esteja ouvindo algo, né? Em determinado grau o seu cérebro vai absorvendo. Então eu consegui aprender as coisas sem necessariamente estudar ativamente, claro. E depois de escutar, aí eu fazia umas certas revisões, só que no contexto principalmente teórico da coisa, eu conseguia pegar muito bem. Agora, quando é coisa que envolve mais a parte de cálculos, aí não tem muito o que fazer, você tem que praticar, né? Você tem que entender a fórmula, a lógica, não necessariamente a lógica, né? Tem gente que entende só como é que utiliza a fórmula e pronto. Às vezes, eu sempre gostava de entender a lógica das fórmulas, né? O que é utilizado e era uma vantagem, porque se o professor mudasse um pouco a questão, como eu sabia a lógica, eu conseguia entender e até mesmo modificar um pouco a fórmula para se adaptar à questão. Então, existe uma fórmula, mas com a mesma fórmula eu consigo modificar, botar determinadas variáveis da fórmula, né, para outro lado, né, depois do outro lado do igual. E com isso dá para descobrir outras coisas. Então, até mesmo no Enem, né, costuma ter feito isso.
Hum. Pois é, família, chocolate muito gostoso. Pena que não deve ser muito chocolate, né? Deixa eu ler aqui. Ingredientes: açúcar e massa de cacau, leite em pó, manteiga de cacau, gordura vegetal. É, o que tem mais é açúcar, depois massa de cacau. Deixa eu ver aqui. Que é feita a massa de cacau? A massa de cacau é feita exclusivamente a partir da moagem das amêndoas de cacau fermentadas e torradas. Enfim. Pois é, se vocês perceberem, eu sempre gosto de estar pesquisando as coisas, sou muito curiosa. Gosto de entender quase tudo. Tem até um nome, né? Chama de polímata, se eu não me engano. Polímata. Polímata. Polímata é uma pessoa com baixo conhecimento e domínio aprofundado em diversas áreas diferentes. Então, eu vejo que hoje em dia eu me enquadro, né, nesse grupo de pessoas que eu sempre tive curiosidade então, na parte da biologia, na parte da matemática, agora na parte de tecnologia, na parte da astronomia também, gosto muito. Família, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado do meu retorno. Em nome de Jesus, vai sair muito vídeos aí pela frente. Eu conto com a sua contribuição. Eu espero que vocês estejam bem, né, todos bem. Estou com muita saudade de vocês. Vou responder todos os comentários com muito carinho também. E é isso, família. Muito obrigado e até o próximo vídeo.